Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Ficamos juntos até às 9 horas da manhã. Abrimos a semana falando sobre São Vicente e também sobre ações metropolitanas. Está comigo, aqui na bancada, nesta primeira parte, o prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia. Pedro, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Olá, Nathalie. Bom dia a todos os amigos do Bom Dia Baixada. Uma honra, um prazer estar aqui com você, podendo falar um pouquinho de São Vicente, das ações, da nossa região. Enfim, começar o ano aqui com você. Graças Primeiro a Deus. Programa de 2019. Aproveitar para desejar um 2019 maravilhoso para todo mundo. É uma honra sempre nossa falar sobre São Vicente, falar do trabalho da Prefeitura. Daqui a pouquinho o deputado estadual Caio França está chegando também. Ele é um filho de São Vicente, trabalha pela cidade e também trabalha por toda a nossa região metropolitana. Logo mais começa o novo mandato do Caio. A gente vai saber ainda, até às 9 horas da manhã, quais são os focos do novo mandato a partir de março, a partir do mês que vem, né, prefeito? É verdade. Um mandato novo aí para o deputado Caio França, para outros deputados que representam aqui a nossa região. É muito importante que a região, tenha esses representantes, que tenha esses deputados, tanto os nossos deputados estaduais como os federais, para que eles possam estar levando as nossas demandas, as nossas reivindicações, para que a gente consiga alcançar resultados positivos. A gente sempre fica muito refém, os municípios sempre estão muito reféns dos repasses do governo do estado, do governo federal, desses convênios que acabam sendo muito importantes para as nossas cidades, porque é com isso que a gente consegue investir em infraestrutura, é com isso que a gente consegue colocar recursos nas nossas cidades para poder alcançar o desenvolvimento. Falando em convênios, prefeito, aliás, a partir de agora você também pode participar, fazer sua pergunta para o prefeito Pedro Gouveia e daqui a pouquinho também para o deputado estadual Caio França pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496, ou pela nossa fanpage, onde também já estamos simultaneamente ao vivo. Prefeito, pegando o gancho aí dos convênios, há algumas semanas, o governador João Dória, o governo do estado, anunciou o corte no repasse de verbas de alguns convênios para algumas cidades aqui da Baixada Santista, entre elas São Vicente. Podemos imaginar que é o jeito velho ainda de fazer política? Nathalie, eu acredito que não, porque nós temos ouvido muito, não é, um apelo da população, um apelo dos eleitores para que essa velha política fique de lado, essa velha política não faça mais parte do nosso dia a dia. Até porque ele foi eleito para ser o governador de todos os municípios paulistas. Para todos, São 645 municípios, os 645 municípios, eles têm que ser respeitados, A cidade de São Vicente, a primeira cidade do Brasil. Então, eu acredito que seja praxe, ele queira olhar, verificar, acompanhar o que cada um desses convênios tem. Os nossos convênios, em especial, esses 3 de infraestrutura, de pavimentação, que são os que têm sido mais falados aí, porque são valores mais altos, são convênios que já foram executados mais de 50%, são ruas que já foram pavimentadas ou estão sendo pavimentadas, falta aí 40%, 50% para finalizar esse convênio. Então, muito pelo contrário, isso não pode ser interrompido, isso tem que avançar. Não é algo que não saiu do papel. Exatamente. Que não começou. Veja só, foi apresentado um plano de trabalho, esse plano de trabalho foi aprovado, desse plano de trabalho assinamos o convênio, da assinatura do convênio saíram as publicações do autorizo, saíram as publicações do convênio, nós demos a ordem de serviço, as obras iniciaram simultaneamente em vários bairros da cidade, temos obras na área continental, na área insular, obras importantes. E elas estão acontecendo, Obras que estão acontecendo e obras que atendem a municipalidade. São Vicente é uma cidade meio, é uma cidade que a gente sabe que está do ladinho de Praia Grande, do lado de Santos, as pessoas elas utilizam muito as nossas vias, então é um recurso que beneficia a cidade de São Vicente diretamente, mas indiretamente toda a região metropolitana. Nós lembramos também que recentemente assinamos um contrato com a Sabesp, extremamente importante para a Sabesp. Há 20 anos as cidades aqui, elas trabalhavam com a Sabesp sem um contrato. Nós conseguimos isso, graças à agilidade que o governo do estado deu, assinamos, não nos
furtamos de estar assinando, não criamos dificuldades, não criamos barreiras para assinar esse contrato. Então, esses investimentos, eles são fruto dessas conversas também, que nós garantimos ao Estado a assinatura desse contrato com a Sabesp, para que a Sabesp possa ter a tranquilidade de fazer os serviços na cidade, para que a gente consiga, através disso, ter outras cidades também que assinem seu contrato. Eu me lembro aqui da época que Santos assinou. Santos também foi beneficiada com muitos recursos, com alguns privilégios. Tudo isso, mérito de Santos, e é positivo para Santos. Nós não estamos aqui... É positivo para a população, né? A gente está falando de saneamento, né? Exatamente. Nós não estamos aqui nos colocando com uma mentalidade pequena da política que diz, não, Santos tem que, quando ela recebeu isso foi errado, isso tinha que... Pelo contrário, todas as cidades têm que receber, a região da Baixada Santista tem que ser privilegiada, uma região importantíssima dentro do estado de São Paulo. Nós temos que cada um dos prefeitos aqui lutar para que venham investimentos para todas as cidades. Claro. Eu me lembro recentemente quando foi inaugurado um hospital em Itanhaém, o regional, um hospital regional. Parabéns, maravilhoso, eu torço, eu vibro com as conquistas da região. Agora tem prefeito que tem mentalidade muito pequena, tem prefeito que só quer olhar para o seu umbigo, que só olha para os seus interesses e pior, continua com um discurso velho, da velha política, de que quer ficar fazendo esse jogo tão ruim para a população, para as pessoas. Então a gente precisa, na verdade, aqui, torcer para o desenvolvimento da região. Claro. O que falta é isso. Como presidente do Condesb, o que mais tive dificuldade nisso realmente, na prática, pude sentir o quanto que, às vezes, as pessoas elas preferem olhar pro próprio fazer umbigo. fazer o seu jogo da sua vaidade e não fazer aquilo que é o mais importante, que é a construção de uma região forte. Deputado, seja muito bem-vindo. Caio chegou aqui com a gente, seja muito bem-vindo. Uma excelente segunda-feira, feliz ano novo. Obrigado, Nathalie. Pegando o gancho do Condesb, pegando o gancho dessa necessidade dos prefeitos, das administrações da nossa região terem, de fato, essa visão metropolitana do todo, né? Porque eu acredito que a gente, quando governa uma cidade por um período, mas tem que sempre deixar um legado. Você está entrando no seu segundo mandato e é uma figura extremamente importante dentro da Assembleia para que essas articulações, elas de fato saiam do papel. Como é que você pretende trabalhar por essas questões metropolitanas que afetam e muito toda a nossa região? Bom dia, Nathalie. Bom dia, Pedro. Aos amigos que nos acompanham aqui. Acabei pegando um acidente, acabei não conseguindo chegar na mesma hora que o prefeito. Mas só para reforçar, muito preocupado com as primeiras ações do governador João Dória. Sim. A gente espera que esse cancelamento momentâneo seja de fato para poder analisar os documentos já apresentados, todos eles apresentados. Sim. Uma obra não iniciar em nenhum governo sem ter toda a documentação entregue, sem ter as certidões em dia, sem ter um plano de trabalho. Então, primeiro, garantir a legalidade dos convênios que foram celebrados no período do governador Márcio França. Então, eu já tive com o secretário Vignoli, que é o secretário hoje responsável pela pasta de desenvolvimento regional, e que foi o responsável pelo cancelamento, oficialmente falando. Ele nos garantiu uma reunião com o governador João Dória para eu apresentar, junto com os prefeitos, os motivos que levaram essas assinaturas e toda a documentação já entregue. Sim. Só que a gente percebe um pouco de também, nesse primeiro momento, joga para frente, estamos avaliando e tal. Então, assim, não está vendo uma disponibilidade com a urgência que o assunto merece. E da nossa parte, a gente tem insistido aí pela conversa, pelo bom trato. A gente espera uma posição republicana do governador João Dória. Então, vamos aguardar ainda. Ele me deu até o final de janeiro, então a gente tem alguns dias ainda para poder ter esse retorno, para que os convênios possam ser retomados. É inadmissível você começar uma rua, as máquinas estão lá paradas, os homens acabaram sendo dispensados, porque empresário também, óbvio, não faz nada se não tiver nenhuma a segurança de receber o convênio. Então, esse é um ponto. E aí, daqui para frente, claro, esperar pelo melhor também, esperar que ele possa tirar do papel obras que são relevantes para a Baixada. O governador Márcio França deixou pronto, por exemplo, um projeto que ele elogiou da ligação seca. Ele falou que não terá mudanças no projeto, um projeto 100% bancado pela iniciativa privada, sem tirar R$1 dos cofres públicos. Então, nesse ponto, acho que compreendo aí e entendo que esse é o caminho mesmo do governador João Dória.
no mais, esperar que ele possa tirar do papel tudo aquilo que ele se comprometeu durante a eleição. Né? A ampliação dos batalhões especiais da Polícia Militar, por exemplo. Valorização da polícia, né? A valorização da polícia, entre outros temas aqui de grandes obras. Conhecendo um pouco do dia a dia e convivendo com pessoas que têm mais relação com ele, eu percebo que o governador, ele gosta de grandes temas, ele vai se preocupar com grandes temas. Essa questão da ponte, eu não tenho dúvida que interessará a ele, e outros temas grandes. Talvez questões de convênios com municípios, coisas nesse sentido, ele passará a bola para outra pessoa, que eu imagino seja ou o Rodrigo Garcia ou o chefe da Casa Civil, que era o Kassab, e por enquanto ainda ele está sem aí a pessoa para fazer isso. Então ele vai cuidar de grandes temas, até para se colocar como um ator político para o futuro e tal. Então eu entendo mais ou menos assim. E vamos aguardar. Mas que essa pessoa, que não seja o João Dória, mas que seja quem quer que seja, resolva, né? Pois é, porque por enquanto ainda não é o caminho, né? São 20 dias de governo também, assim, espero que ainda mais uns 10 dias a gente consiga ter um retorno, pelo menos desses convênios aqui de São Vicente, Santos, Itanhaém, Guarujá, aqui na Baixada, outras cidades do Vale do Ribeira, mas outras cidades no estado espalhadas aí, totalizando quase 140 milhões de convênios, possam ser retomados, porque nunca nenhum outro governador cancelou empenho já apresentado pelo governador anterior. Foi assim quando o Márcio França assumiu, quando o Geraldo Alckmin era governador, é assim quando o João Dória assumiu, quando o Márcio França assumiu, e uma consequência disso, né? Até porque são obras, como bem colocou o prefeito, que já começaram, né? E que, assim, a população de São Vicente deve começar agora a se perguntar, né, Pedro? E agora? E as obras que pararam? Será que o asfalto vai chegar na minha rua? Será que eu vou ter condições dignas de trafegar pela minha rua? Porque eu entendo, Caio, que o governador tenha que se preocupar realmente com assuntos maiores. No entanto, quando a gente fala de infraestrutura, quando a gente fala de zeladoria, a gente está falando de cidadania, a gente está falando de possibilidade que o cidadão daquela cidade se sinta acolhido por aquele município. Nathalie, os municípios aí, com o passar dos anos, eles perderam totalmente o poder de investimento em infraestrutura. Nós investimos com recurso próprio muito pouco. Nós, na verdade, acabamos complementando esses recursos que nós conseguimos dos convênios. Então, a contrapartida dos municípios é o investimento que a gente faz. Então, é um valor muito pequeno comparado ao nosso orçamento e comparado a tudo aquilo que a gente tem de possibilidade de conseguir no governo do Estado e no governo federal. Sim. Então, não dá para a gente pensar em cancelar convênios, em deixar de fazer repasse de recursos que estavam garantidos, planejados e de obras iniciadas, porque isso é um retrocesso. Claro. Isso acaba atrapalhando muito o nosso dia a dia. Nós temos obras aí importantes esses dias mesmo. Eu estava num dos dias na encenação, encontrei um morador da rua Dom Lara, na Vila Valença. Uma obra importante que nós estamos fazendo, uma obra extensa de toda a rua, não é só pavimentação, é substituição de solo, é drenagem. Parte dessa obra nós estamos fazendo no município, então eu não parei a obra. Mas a parte que é do Estado, conforme o deputado Caio falou, as empresas elas não fazem com um contrato frágil, com um contrato em dúvida, com um contrato em xeque. Elas querem a segurança para poder tocar a obra, para poder pagar os seus fornecedores, os seus funcionários. Então a gente está fazendo ali a nossa parte, mas a parte que é da empresa, a gente, tem que parar. Então isso tudo traz um prejuízo muito grande, porque daí são ruas que você não tem elas completas, você acaba deixando aquele canteiro de obras ali, isso tudo acaba desperdiçando dinheiro público. Claro. Então, a gente precisa, com muita agilidade, fazer com que o governador nos atenda. O deputado já se colocou nesse caminho junto conosco, nessa briga junto com a gente, para que nós possamos ter agilidade na resposta, que nós possamos avançar nisso, buscar os resultados, garantir os convênios, esses recursos e continuar fazendo obras importantes aí que nós já estamos fazendo na cidade de São Vicente. Nathalie, só para complementar sobre essa questão dos convênios ainda, porque foi falado que não havia previsão orçamentária para isso. Não é verdade. A gente votou um orçamento no final do ano passado que garante ao programa de recapeamento asfáltico 250 milhões de reais. E nós não estamos falando nem metade desse valor que foi gasto agora com os empenhos já apresentados. Então, não há essa desculpa. Falta de dinheiro. Não há falta de recurso
e muito menos falta de previsão orçamentária. A gente votou um orçamento para isso. Lembrando que esse programa de recap é um programa criado pelo governador Alckmin, lá atrás. Foi incrementado pelo Márcio França e que seria ampliado se tivesse vencido a eleição. Não venceu a eleição, reduziu o valor, mas manteve lá, tanto que nós votamos. E eu mostrei isso para o Vignoli. Então, a previsão orçamentária, os convênios todos não carecem de nenhuma falta de documentação. Todos foram passados pela Procuradoria do Estado. Aprovados. Então, aprovados. Por isso, nós estamos muito tranquilos no que diz respeito à legalidade desses convênios. Então, na verdade, é uma posição política. Claro, pode ser avaliado convênio por convênio no que se refere à documentação já apresentada, mas eu estou muito seguro tanto da previsão orçamentária quanto da documentação já entregue pelos prefeitos. A gente precisa ter bom senso, né, Caio? Eu acho que é isso que precisa prevalecer na boa política, na nova política, ou na política que todo mundo hoje espera. A gente brigou tanto, a gente, teve um movimento da sociedade por essa renovação. Não é possível que depois de tudo que a gente passou, de tudo que o brasileiro viveu, a gente ainda tenha que enfrentar esse tipo de situação. É verdade. Na nossa região. Uma coisa que todo mundo, né, sempre acaba falando, e o Caio deve ouvir muito isso também, é a garantia também de que quando a gente apresentou todas essas propostas, e até então, obviamente, né, não que seja diferente, todas as cidades também, o que acaba sendo o impeditivo para as cidades alcançar esses convênios é a falta de certidão. Sim. É a cidade estar inadimplente, a cidade ter algum problema que impeça que ela tenha esses convênios, que não é o caso de nenhuma dessas cidades, de nenhum desses convênios. Todas as cidades elas estão aptas e, né, conforme foi falado, dentro da legalidade, obtivemos esse convênio. Então, assim, é óbvio que a gente quer a conversa, a gente quer o diálogo, a gente quer resolver isso da maneira mais tranquila possível. Agora, óbvio que também nós temos aqui a responsabilidade e o compromisso com a cidade de São Vicente, em especial, de garantir juridicamente também o repasse desses convênios. A gente, né, sabe que não são sempre os melhores caminhos quando a gente faz esse tipo de, né, que tem esse tipo de posicionamento. Não é o que nós queremos. Sim. Nós queremos o diálogo, nós queremos a conversa, nós queremos chegar lá, mostrar que está tudo legal, que está tudo certinho, que já tem obra feita, venha, fiscalize, coloca o que quiser para ser feito. Mas a gente, obviamente, que tem que lutar pela cidade e pelos direitos da cidade de São Vicente. Até porque o município, muitas vezes, por exemplo, na segurança pública, tem investido o que o governo do estado, que é responsável por garantir a segurança do cidadão, não consegue, né, Pedro? Sim, Nathalie, eu sou um cara muito tranquilo nesse sentido da gente dividir responsabilidade. Eu sou o primeiro a ir para a imprensa, isso não falava no governo do Geraldo, no governo do Márcio, fala agora no governo do João Dória. Falar de segurança não dá para prefeito começar a falar, não, é o Estado, é o Estado, é o Estado. Tenho minhas obrigações, faça a iluminação pública, invista numa rede, né, social para poder abraçar esses jovens, para dar oportunidade para os jovens, faça a reurbanização de praças, de lugares que estão abandonados, espaços públicos, coloca monitoramento na cidade, ou seja, tem uma série de questões que eu sempre digo que é obrigação do prefeito, não vou ficar aqui empurrando obrigação para ninguém não, mas a gente precisa também ter a participação do Estado no município. Claro. A participação do Estado para nos ajudar, porque toda a demanda fica na porta da casa de quem? Dos municípios. Sem dúvida. Não é verdade? Então é a saúde, a segurança, tudo, tal. É aqui. A gente tem uma rede de ensino gigante na cidade de São Vicente. São quase 60 mil alunos. Agora, veja, nós temos parceria com o Estado. A exemplo, esses dias estava falando com a Regina Espada, que é a diretora de ensino, nós estamos assinando agora um convênio de novo para dar a alimentação para os alunos do Estado. São Vicente, o município, dar alimentação escolar para os alunos, ou seja, isso custa. Claro. Agora a gente faz, porque a gente quer ser parceiro, a gente é parceiro, a gente respeita as parcerias e sabe que só através das parcerias as coisas vão dando certo. Claro. Agora, veja, é a mesma coisa, então não posso assinar convênio porque o governador é de um partido e eu sou de outro. A cidade é a cidade de São Vicente, tem 360 mil pessoas lá que não podem ser penalizadas por pensamentos tão pequenos. Então a gente precisa ter essa conversa muito bem esclarecida para que a gente continue de uma forma saudável, buscando as parcerias, não para interesse de A ou B, mas do coletivo, para interesse da população.
Caio, do ponto de vista da segurança pública, quando você foi reeleito, uma das suas bandeiras, dita inclusive por você, é a questão da segurança pública, que hoje é uma sensação de insegurança, não só na nossa região, eu acho que é talvez um dos maiores anseios do povo brasileiro, né? Ter aquela possibilidade de se sentir seguro onde você vive. Como é que você pretende trabalhar dentro da Assembleia esse tema? Um tema que ficou muito forte na última eleição, né? O presidente Bolsonaro também tem teve esse mote aí de segurança pública, e acho que também foi um dos predicados para ele poder ter uma boa votação. E a gente também tem que sentir o clima da sociedade. Então, eu penso que primeiro é você valorizar aqueles que atuam na área, né? Então, os policiais civis, militares, as guardas municipais, elas precisam estar mais estimuladas pelo poder público. Então, da nossa parte, nós vamos trabalhar para isso. Além disso, né, eu tenho feito aqui todas as emendas parlamentares esse ano, agora que nós votamos ano passado, eu sempre estou destinando para as guardas, para aquisição de equipamentos, para aquisição de câmeras de monitoramento, como foi falado pelo Pedro, que eu penso que é um projeto também importante para poder, né, dar condições aí das prefeituras ajudarem na sensação de segurança. Fiquei preocupado com praticamente o fim do programa GPOI, né, que o governador Márcio França tinha deixado também e que o governador Dória já deu sinais de que não continuará. A gente conseguiu garanti-lo até o meio do ano, mas daí para frente não vamos conseguir. Talvez, quem sabe, os prefeitos mostrando, são 15 cidades que hoje já possuem esse programa. Mostrando os resultados, eu estou falando com os prefeitos para a gente poder mostrar para eles os resultados antes dele terminar, até porque no Rio de Janeiro, por exemplo, o Witzel, ele abraçou o programa. Parece que ele vai iniciar já no segundo semestre desse ano também, ele inicia o programa lá de alistamento civil. Então, são algumas ações que a gente pretende colocar em prática, mas em especial eu penso que a valorização dos policiais, dos agentes de segurança pública, a gente tem o compromisso do João Dória de ampliar os BAEPs, que os BAEPs são importantes para as cidades, para as regiões. Ele precisará abrir um concurso com urgência para conseguir garantir esse... Até porque existe um déficit muito grande, né? Um déficit gigantesco. Então, para você abrir mais 30 BAEPs, cada BAEP tem pelo menos 200, 300 policiais, então você imagina a quantidade de policiais que precisam ser convocados. Então ele precisa abrir urgentemente novo concurso ou aproveitar aquele concurso que já está em vigência da Polícia Militar para que a gente possa dar sequência a esse programa, que é um programa também que eu entendo importante e que eu quero ver, né, sair do papel para dar mais segurança a todos os moradores aqui. Tem uma pergunta no ponto? A gente pode chamar já? É a Cristina Gil. Há 3 meses não tem insulina aonde? No DS4. Como o senhor pode interferir pela Baixada? Olha, Cristina, eu vou verificar para você. Não sabia dessa questão. Acho que ela deve estar falando aqui da central de medicamentos nossa, aqui que fica ali no AMI de Santos. A gente vai estar cobrando aqui. Insulina é uma coisa, né, assim, me parece simples, não é nenhum medicamento, que tem alguns medicamentos que por várias vezes acaba faltando e é um medicamento extremamente necessário, mas eu digo, às vezes é um medicamento que só pode comprar de um fármaco e tal. Insulina é uma coisa mais simples, não poderia estar faltando. Não poderia, Cristina, né? Então, até porque antes de acabar deve haver um planejamento de reposição. E tal. Então, eu vou cobrar, depois eu pego com o pessoal do programa aqui e te dou um retorno. Vou falar com a Paula Covas para ver o que está acontecendo com insulina aqui na DRS4, que não é normal faltar. A gente faz um rápido intervalo, no próximo bloco a gente segue falando um pouquinho mais sobre ações em São Vicente e ações em nível metropolitano. Não saia daí, até já. E estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Hoje nós recebemos o prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia, e o deputado estadual Caio França. Você pode participar do nosso programa, fazer sua pergunta para os nossos convidados pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo, desde as 8 horas da manhã. Aliás, eu quero aqui abrir espaço para a audiência aqui da nossa fanpage. O Vitor Vitório do Espírito Santo diz: bom dia, Nathalie e toda a equipe do Bom Dia Baixada, parabéns pela pauta e convidados. A Amanditas de Lima, parabéns, Caio e Pedro, São Vicente está no caminho certo. A Cezinha de Itanhaém, a Baixada Santista está muito bem representada pelo deputado Caio França. Temos certeza que sua habilidade e experiência política trará os resultados para a nossa região. É nítida a transformação que a cidade de São Vicente vem passando. Parabéns, prefeito Pedro Gouveia, pelo zelo e cuidado com a cidade.
Aí a Cezinha emenda assim: gostaria de perguntar ao Caio França sobre os reflexos e a influência do excelente resultado da votação do governador Márcio França em 2018 para as eleições de 2020. Olha, claro, uma eleição acaba, né, estimulando a outra. Está muito cedo ainda, mas eu não tenho dúvida que ele se tornou, né, um agente político muito importante para as próximas eleições. Teve uma votação na capital muito considerável. A gente ganhou a eleição do João Dória na capital com mais de 1 milhão de votos de diferença. Então foi uma votação muito significativa, o que credencia ele para novas disputas. Agora, cravar que ele vai disputar a prefeitura da capital e tal ainda é muito cedo. Ele, independente de disputar ou não, eu tenho dito que ele vai ser muito influente. Sim. Pela relação que ele criou com vários segmentos da sociedade, em especial o servidor público. Assim, foi um divisor de águas. Um divisor de águas. Dizer, teve muito servidor que foi falar comigo, que agradeceu pelo período que ele ficou e entre outros grupos. Então a gente está muito animado com o futuro. Sabe que no Brasil, nessa última eleição, só foram 5 brasileiros que disputaram a eleição que teve mais de 10 milhões de votos. Dentre eles foi o Márcio França. Então, isso é claro que estimula. Agora, se ele vai disputar ou não, ainda é muito cedo, tem muita água para rolar por baixo dessa ponte. Aí a gente tem que estar sempre aqui estimulando ele, acompanhando também o passo a passo dele. Vamos aguardar as cenas do próximo capítulo aí, mas sem dúvida a eleição, a votação que ele teve, não só na capital, mas também aproveitar esse momento para agradecer aqui os moradores da Baixada Santista, que deram uma grande vitória para ele também, né, em várias regiões do estado, praticamente a região da Grande São Paulo inteira, ABC, região ali Guarulhos, Alto Tietê, vitória em todos os municípios. Então a gente está muito feliz por isso, e isso, como a gente falou, também estimula os nossos agentes políticos locais aí a disputarem novas eleições, a quem vai para a reeleição. Então a gente está bem animado. Você vai para a reeleição, Pedro? Veja, Nathalie, todo o processo, né, de reeleição, ele é meio que natural. A gente, né, tem o desejo de fazer com que a cidade de São Vicente continue nesse caminho que, né, o telespectador fala, de que nós estamos no bom caminho, de que a cidade melhorou, de que a cidade mudou todo o seu aspecto lá. Não só o aspecto de aparência que a gente vê, de zeladoria na cidade, que ainda a gente precisa melhorar muito, mas principalmente administrativamente. A cidade cresceu muito administrativamente. Hoje os dinheiros eles são gastos certinho, cada dinheirinho na sua caixinha, respeitando, né, todas as leis, respeitando todas as regras. A gente tem uma equipe muito bem afinada, uma equipe muito comprometida. Então, óbvio que a gente sonha em fazer muito mais por São Vicente, que a gente quer fazer muito mais por São Vicente, tem como fazer muito mais por São Vicente. Agora, né, a reeleição é aqui há 2 anos, temos ainda 2 anos de muito trabalho para mostrar para a população tudo aquilo que nos comprometemos, né, para poder chegar como prefeito de São Vicente. Temos ali uma Câmara muito parceira, uma Câmara que também, né, apoia muito todas essas nossas ações, que está do lado da gente. Então, tudo isso acaba sendo reflexo do trabalho que a gente está fazendo e que a gente está desenvolvendo na cidade. No comecinho do ano, há poucas semanas, nós tivemos um problema com a coleta de lixo em São Vicente. E isso trouxe bastante apreensão para os moradores, até por conta do histórico que foi vivido na administração anterior. O que aconteceu, Pedro? Qual é a real dívida com a Terracom? A situação está de fato resolvida? Veja, graças a Deus a gente teve muita agilidade para não deixar com que esse problema administrativo ele se transformasse em um problema como nós vimos e vivemos anos atrás no último governo, com paralisações de lixo e aí virando isso caos na cidade. Nós tivemos aí um problema junto com a empresa que venceu uma licitação. Um dia antes, ela entrou com um ofício falando que não assinaria o contrato no dia 9. Então, dia 8, ela entrou com um documento falando que dia 9, olha, não tenho mais interesse de assinar o contrato, que já estava publicado, que ela tinha vencido, que ela já tinha se comprometido e marcado a data da assinatura do contrato. Então, nós tivemos que, no dia 9, no dia 10, nós tivemos que fazer a coleta, a Prefeitura e a Codesave, ela fez a coleta. No dia 11, no dia 11 ou no dia 12, a gente já estava com uma empresa contratada, fizemos um emergencial, já começamos a colocar mais caminhões até do que tinha
da outra empresa, do outro contrato nas ruas, dada a importância e a emergência para a gente colocar em dia a coleta, e aí conseguimos superar isso. Tem dívida com a empresa? Tem, é lógico que tem. Como todos os municípios devem para ela. Tenho certeza absoluta, por conta de todas as dificuldades que nós temos enfrentado, mas todos os meses a gente faz um aporte de 2 milhões para a empresa de coleta de lixo. A fatura, ela é um valor maior, superior a 2 milhões, mas a gente tem um compromisso, uma conversa com eles de que a gente não pagaria menos de 2 milhões. Durante 3 meses, no ano de 2018, nós tivemos dificuldade de caixa, conversei com eles e pagamos 1.800.000 e pouco, 1.700.000 e pouco. Não pagamos os dois, mas conversamos, avisamos tal e tranquilo. Haja vista que, para ver o quanto que é estranho tudo isso, nós tínhamos um contrato com a empresa, iniciamos um processo licitatório, uma outra empresa entrou com a impugnação dessa licitação. O Tribunal de Contas paralisou a licitação. Fizemos paralelamente, porque não podia interromper o serviço do lixo, uma licitação, um emergencial, onde 3, 4 empresas participaram. A empresa que foi a vencedora foi a Terracom. Aí ela desiste de assinar o contrato. As empresas que concorreram com ela foram comunicadas, foram chamadas, nenhuma delas manifestou interesse em fazer a coleta nesse contrato emergencial. Abrimos um novo emergencial. Nesse novo emergencial, uma outra empresa ganhou. Então, nós estamos com um contrato emergencial de 6 meses. 6 meses. Tribunal de Contas, essa última semana, liberou nós fazermos uma nova licitação. Vamos pegar todas essas ideias do Tribunal de Contas, esses apontamentos. Tivemos uma conversa com as promotoras, doutora Almac e doutora Flávia, na semana em que assinamos esse contrato, que tivemos esse problema. Elas sugeriram uma série de coisas também importantes para a gente pensar e colocar dentro desse contrato, para que a empresa, ela não só tire da cidade, mas que ela deixe também para a cidade. Claro. Porque nós estamos falando de lixo, nós estamos falando de um problema que a gente sabe que envolve muitas pessoas também. Sim. Muitas famílias ali que trabalham com reciclagem, tudo, e a gente quer fazer um contrato novo agora, que essas famílias sejam beneficiadas, que a cidade seja beneficiada, que o tratamento dado de uma empresa que tem um contrato com uma cidade A seja o mesmo tratamento com a cidade de São Vicente. Então a gente, obviamente, que vai fazer todo o processo licitatório e a gente vai torcer e procurar uma empresa que tem esse compromisso. Esse compromisso não só econômico, mas que tenha um compromisso social, que tenha um compromisso com a cidade, tenha um compromisso de colocar caminhões novos, de fazer um bom serviço, tratar bem o funcionário, uniformizar o funcionário, criar áreas de transbordo, criar áreas importantes dentro da cidade para que a gente possa fazer da melhor forma possível a coleta do lixo. Eu confio muito na nossa equipe, e a gente tem a certeza absoluta de que a gente vai superar esse contrato emergencial com um contrato definitivo, com um contrato que nos garanta tudo isso que a gente tem falado e tudo isso que a gente quer para a cidade de São Vicente, que é um serviço de primeira, um serviço, né, bem feito, com qualidade. Caio, quando a gente fala de lixo, a gente não pode deixar de pensar em saúde, né? Quando a gente tem uma cidade limpa, a gente dá mais condições para que, especialmente as pessoas que vivem em áreas de maior vulnerabilidade social, tenham menos problemas de saúde. Saúde também é uma das tuas bandeiras levantadas para o teu novo mandato. O Ame Mais foi uma briga tua, né? Está lá em São Vicente, está atendendo a população de São Vicente. Eu acredito que você esteja acompanhando todo esse serviço prestado. Como é que você pretende, como deputado estadual, melhorar essa situação da saúde na nossa região, que é tão delicada? Verdade. Olha, a gente tem que ter mais investimentos, não tem jeito. Saúde é caro, saúde demanda de recursos e bastante. Então, a gente conseguiu também um convênio para que São Vicente possa ter uma ampliação nos seus leitos através do governo do estado. A gente está
finalizando uma reprogramação ali na área da saúde, mas que vai dar uma guarida também para toda a região. Aqui em Santos nós conseguimos também uma ampliação importante do Hospital dos Estivadores, que é um hospital que praticamente vai duplicar a sua quantidade de leitos atendidos. Então, e os Estivadores, ele tem compromisso regional também, uma parte dele é para a região e via central de vagas, regulação regional. Assinamos no final do ano, Nathalie, a criação do AME Mais do Guarujá, que também é uma luta nossa e que a gente agora está apresentando ao governo do estado a melhor área para se fazer isso. Já foi criada a unidade pelo governador Márcio França, agora dá sequência a esse programa, que é um programa vitorioso do governo do estado, bem sucedido. Então a gente desafoga muito o dia a dia de atendimento de especialidades e além disso é garantir a ampliação desses custeios, né? A gente tem o Hospital Jorge Rosman, que o Pedro falou de Itanhaém, que é um hospital que hoje é muito bom. Mais para lá ainda em registro foi entregue também um hospital de excelência lá para a área do Vale do Ribeira, o que vai fazendo com que as pessoas precisem menos estar aqui na cidade de Santos, né? Porque a gente tem o Guilherme Álvaro, a Santa Casa, o próprio Estivadores. Então, quanto mais a gente conseguir dar suporte para os municípios de atendimento, exatamente, mais distantes, melhor. E aí, claro, para o centro fica o que é mais especializado, um tratamento de câncer oncológico na rede Hebe Camargo, compreendo que tem que ser aqui. Então, eu imagino que seja dessa maneira que a gente vai conseguir amenizar um pouco do que diz respeito à saúde aqui para a região, que é talvez o principal problema. As pessoas é o ponto mais sensível, estão desempregadas, sem plano de saúde, dependem basicamente 80%, 70% do SUS. Então, a gente precisa ter uma retaguarda boa e o governo do estado é o principal parceiro dos municípios nesse momento e eu acredito que continuará sendo. Pedro, a gente está com 12 minutos para o programa acabar e eu não posso deixar de falar da encenação da Vila de São Vicente. Hoje, aliás, a Santa Cecília TV transmite. É verdade. Com exclusividade ao vivo a partir das 8h30 da manhã, essa encenação que é linda, que começou já com uma superação, porque caiu uma chuvarada no dia da estreia, né? Eu passei por lá de carro um pouquinho antes do espetáculo começar e estavam todos lá a postos e deu tudo certo. Como é que está a expectativa para essa 37ª edição? Nathalie, quase que eu pedi música pro Fantástico. Porque já seria, nesse caso, a minha terceira estreia de encenação que a gente cancela. Uma como secretário, uma como prefeito, essa seria mais uma como prefeito. Ainda bem que conseguimos aí, né, fazer com que o espetáculo acontecesse no primeiro dia, a chuva parou no tempo certo. Uma chuva forte que veio, óbvio que a chuva, por ser em uma arena, céu aberto, ela traz todo um desconforto, uma insegurança para todo mundo, a tecnologia e tal. Já no segundo dia foi maravilhoso, foi impecável, o espetáculo está emocionante. O tempo ajudou demais. O tempo ajudou, uma lua linda estava. E ontem nós tivemos a encenação. Tava lá, a chuvinha, parou, começou o espetáculo, tudo. Daí na hora da fundação da Vila de São Vicente começou aquela chuva. Eu tô começando a desconfiar que dia 22 de janeiro de 1532 chovia muito. E aí a gente faz o espetáculo, uma perfeição tão grande que a gente consegue trazer até a chuva em cada uma das fundações. Hoje, TV Santa Cecília cobrindo, parceira já há longos anos aí, né, conosco, do nosso lado. Apoiando a cultura, mostrando a história do país, a história dessa cidade tão querida que é São Vicente. Então, hoje fica aí o convite, às 8h30 da noite, as pessoas na Praia do Gonzaguinha. Ainda tem poucos convites nos postos de troca. Então, as pessoas elas trocam por 1 quilo de alimento, mas vale a pena assistir, tá maravilhoso. O espetáculo ele é contado, né, sob a ótica da loucura. Sim. E o Marcos Frota é o ator que faz a personagem da loucura. Ele é brilhante, ele tá numa atuação assim... ímpar, né? Ímpar, que é um show à parte, a interpretação dele. Os atores estão super envolvidos, Duda Nagli como Martim Afonso, Fernanda Pontes como Ana Pimentel, Marisol Dias como a Índia Jaci, temos lá o Guilherme como João Ramalho, temos o Rick Moreno participando também, que faz um grande sucesso com todo mundo. E o grande elenco dos moradores de São Vicente, né, prefeito? Essa é a cereja do bolo. Essa é a cereja do bolo. Os atores da comunidade ensaiam 3 meses, se dedicam, debaixo de chuva, de sol,
fazem um trabalho maravilhoso e eles dão um brilho todo especial, porque a encenação ela está muito, mas muito bem ensaiada. Então, uma encenação com preenchimento de espaços, muitos movimentos, muita música, umas falas assim super bacanas, com uma linguagem fácil e o principal, conta a história, deixa a mensagem daquilo que é o mais importante para todos nós, que é contar a história da fundação da cidade de São Vicente. É resgate da história, a gente não pode perder isso, né, Caio? De jeito nenhum. Isso aí. A gente é suspeito para falar em encenação, porque a gente acompanha todos Caio os foi anos. coroinha, Nathalie. Mesmo? Faz um tempinho já, né, Nathalie? Mas fui coroinha por dois espetáculos, contracenei com Neila Torraca e com Nino Leão Maia. É um nível. Mas, sim, é emocionante poder pisar naquelas areias ali, naquele momento, sempre lotado, e dar um arrepio toda vez que toca o hino nacional, o hino de São Vicente. Então, a gente fica emocionado. Assim, no momento em que o país passa também por um questionamento por parte até das autoridades sobre cultura, se vale a pena investir ou não vale e tal. Em São Vicente, extinção do Ministério, a gente reforça que é importante também garantir a cultura, né? Os países mais desenvolvidos têm a cultura como um dos principais como sua base. arcabouços aí para garantir, né, educação para as pessoas. Então, a gente fica contente de poder contar a história de São Vicente. Você percebe que a comunidade gosta porque participam sem ganhar nada. A gente, né, às vezes consegue dar um lanche, mas para eles é importante contar a história da sua cidade. Então, feliz em poder participar disso. Agradecer também ao apoio da Sabesp, né, prefeito? Que foi muito parceira, além de outros, mas a Sabesp foi muito parceira e tem colaborado muito com a gente nisso, através de lei de incentivo. Mas é um prazer poder contar a história da cidade. E assim, o esforço que é você conseguir fazer aquele espetáculo, né? Juntar todo mundo. O maior espetáculo de areia aberta no mundo, né? Os atores, até os atores assim, globais que vêm, talvez eles vêm não imaginando muito o tamanho. Aí quando chega a gente começa a falar, eles começam a ficar um pouco... Assim, aí no primeiro dia eles já falam, caramba, é isso tudo e tal. Então eles se apaixonam também pelo espetáculo. Então a gente fica muito contente de poder participar. E ainda, como o prefeito falou, tem mais 2 dias, hoje e amanhã. Então não esqueçam de... Quem puder ir lá fazer a troca também, é 1 quilo de alimento, né, Pedro? Que você ainda está fazendo uma boa ação, né? Faz uma boa ação para a cidade. Sem dúvida nenhuma. Faltam 4 minutos, prefeito. O ano letivo começa daqui poucas semanas. Verdade. Haverá vagas para todas as crianças que precisam da rede municipal em escolas e creches e o kit escolar e o material e o uniforme. Já está sendo providenciado? Nathalie, eu tenho feito um planejamento, uma programação em relação à educação de São Vicente. Nós falamos aqui no começo do programa, São Vicente tem a maior rede de ensino do litoral. Sim. Nós temos aí quase 60 mil alunos matriculados, nós temos 60 escolas, 60 creches, são 120 unidades. Nós temos trabalhado hoje fazendo inauguração de algumas creches. Já entregamos 2 creches em 2017 e em 2018. Estamos entregando agora mais 2 creches e um berçário. Temos a programação ainda de entregar mais uma creche em março e ainda mais uma creche dentro desse ano. Tudo isso para suprir e atender as nossas vagas. Hoje, a gente com certeza vai conseguir atender, vai conseguir cobrir toda a cidade. Óbvio que se tiver um problema ou outro pontual, a gente está à disposição para ajudar, mas nenhuma criança pode ficar fora de creche ou fora de escola. As nossas escolas estão tranquilas em relação a isso. Nós começamos a fazer reforma em 28 escolas, das 60 escolas, para que a gente possa receber os alunos já nesse início de ano letivo, agora em fevereiro, de uma maneira melhor, de uma maneira que a gente dê mais qualidade no ambiente de trabalho aos professores, aos profissionais e aos próprios alunos. Temos feito isso gradativamente. Então, a cidade de São Vicente está trabalhando muito nesse sentido. A gente investe muito na educação. Uniforme, pela primeira vez, a gente vai dar uniforme para as nossas crianças em São Vicente. Nós fizemos uma parceria com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, com a professora Lúcia França, e demos continuidade com isso, junto com a minha esposa, com o trabalho do Fundo Social de São Vicente. Então, nós vamos dar uniforme para quase 6 mil crianças matriculadas nas creches, já agora no início do ano letivo. Aí nós estamos fazendo uma programação para entregar o uniforme em 2020 para todas as crianças do ensino infantil.
Então, a gente gradativamente vai dando uniforme para todas as faixas etárias, para todos os ciclos, para que a gente consiga, enfim, ter na cidade de São Vicente uma educação uniformizada. E aí a gente vai trabalhar também, nós fizemos e participamos aí das atas de registro de preço do Estado para material escolar. Então a gente também está vendo a possibilidade, não agora, não consigo agora, não temos recursos financeiros para isso, mas teremos aí mais para frente com planejamento para que a gente consiga também dar um kit material para as crianças, para que a gente consiga atender a nossa rede, atender os nossos alunos como nós sempre desejamos, como nós sempre sonhamos. Até porque a educação é a base de uma sociedade muito melhor, sem dúvida nenhuma. Prefeito, eu queria muito agradecer o pronto atendimento para começar o teu ano com entrevistas ao vivo aqui no Bom Dia Baixada. Desejar muito sucesso, desejar que Deus abençoe todas as tuas decisões e que, de fato, a gente possa ter um novo governo fazendo um novo governo. Porque de nada adianta a gente ter um belo discurso de trazer a experiência da gestão da iniciativa privada para a gestão pública, se a gente não colocar em prática nos pontos que são mais sensíveis. Porque na gestão privada, a gente também preza pela qualidade em todos os serviços, independente se a gente gosta de A ou B. A gente estabelece sempre uma relação de convivência saudável. Muito sucesso. Obrigado, Nathalie. Quero desejar para você também um ano de 2019 incrível. Você merece todo sucesso. Você é uma pessoa muito especial, muito preparada. Eu fico muito feliz de poder estar aqui compartilhando essa bancada com você, deputado Caio França. E com você que nos assistiu até agora, quero deixar um beijo grande no seu coração, reforçar o convite para participar da encenação. Ainda temos hoje, 21 e amanhã, 22, às 8h30, na Praia do Gonzaguinha. Caio, muito obrigado pela tua participação, pelo teu pronto atendimento, que tenha sido a primeira de muitas vezes aqui em 2019, e te desejar muito sucesso nesse segundo mandato. Você fez um trabalho brilhante durante 4 anos, levou um fôlego extremamente importante para aquilo que a gente quer da nova política, e eu tenho certeza que a tua responsabilidade só aumentou. É verdade. Né? Então, te desejar muito sucesso e desejar também que Deus abençoe as suas decisões. Obrigado pelo carinho, Nathalie, pelo convite. Um prazer poder participar com você dessa mesa, do programa. Muita força, sucesso esse ano também para você, ao Pedro, aos nossos amigos. A gente segue à disposição, né? Sou muito devedor da Baixada Santista por me reconduzir à Assembleia Legislativa e vou fazer jus a isso com muito trabalho. Eu não tenho dúvida. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Eu volto amanhã com informação de qualidade, sempre de um jeito único. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. E não esqueça, hoje às 20h30 tem transmissão ao vivo da encenação da Vila de São Vicente, ao vivo e com exclusividade, só aqui, ó, pela Santa Cecília TV. Até amanhã. Tchau.